Bom dia, matriarcado. Tamo aí, né? Passei aquele reboquinho básico na cara, pra não parecer que eu tô tão doente. Eu não tô mesmo tão doente, não. Já estive pior. Mas esse desequilíbrio hormonal me fode. Então, o jogo dessa semana tá bem bonito. E esquisito também. Esquisito também, porque na real o que tá acontecendo é que o mundo que a gente tá criando tá derrubando o outro. E a gente vai ver isso se manifestar nas nossas vidas de diferentes maneiras. No mundo ao nosso redor, aquilo que a gente está construindo coletivamente também está derrubando mundos velhos. Existe um mundo velho entrando em colapso. E a gente pode, por esses dias, ter uma percepção mais fortalecida de que um velho mundo está caindo por terra, tá? Nas nossas vidas individuais, o tarô da semana vai se manifestar da seguinte forma: aquilo que você está criando necessariamente vai derrubar outras coisas. Necessariamente. Só que você precisa entender o que é. O que não se sustenta mais, o que não cabe mais, para que você possa deixar ir, certo? Esse é um jogo em que todo mundo que olha para esse jogo tá grávida, tá grávido de um novo tempo. Todo mundo que contempla esse jogo tem que identificar aquilo que está criando, aquilo que está produzindo, aquilo que é seu, que é projeto seu, que é a manifestação da sua personalidade no mundo, a manifestação das coisas que são importantes para você, dos seus valores. Então é a tua criação no sentido artístico da coisa, no sentido profissional, mesmo que você não seja um profissional que trabalha tanto assim com a criatividade. Se você tem uma função também, um trabalho que corresponde, né, o espaço que se ocupa no mundo, corresponde à criação de novos caminhos, tudo isso tá na conta da Rainha de Paus. Obrigada, meu brinco é muito maravilhoso mesmo, né? Feira da Glória, gente. Feira da Glória é foda. Essa Rainha de Paus, não sai só a Rainha de Paus, não tem só ela. Aquilo que é a obra dela, aquilo que sai do ventre dela, também está presente no jogo, na figura da criança de Paus, que é o pajem. Então a gente tem a rainha e o pajem do mesmo elemento na base do jogo. Os dois manuseiam bem o elemento fogo. Os dois têm relações profundas com animais que têm a ver com fogo. No caso do pajem, o carneiro dourado de Zeus. No caso da Rainha de Paus, ela geralmente vem representada, na maioria dos decks do mundo, como uma rainha ligada aos leões. Assim como a Rainha de Ouros também pode representar isso, porque são rainhas solares. Sendo que o naipe de Ouros é terra, tá? Ele não é fogo, não. Mas por ser terra, ele vai ter a ver também com o território. Na verdade, todas as rainhas e os reis também vão ter a ver com o território em algum nível. De diferentes formas eles vão ter a ver com o território, porque é a ocupação do seu trono. Então é o espaço que você ocupa no mundo. É aquilo que você responde por aquilo ali. Vamos lá.
A rainha de paus sai no sim da semana, ela está sendo afirmada. Então ela é a pessoa que em você está criando, está produzindo. Ribia. Meu gato de paus, meu felino de paus, tá aqui miando pra caralho. Aquilo que você tá criando, tá? Ó. Ai, você perdeu um dos seus leões, cara. Então, Paty tá dizendo: foi a minha carta, número 1. Estou de mudança depois de ter perdido um dos meus leões. Vou ocupar outro reinado com o que ficou. Você não é a única pessoa, Paty. Em primeiro lugar, eu sinto muito por você ter perdido um dos seus felinos. Segundo, você não é a única pessoa que, por esses dias, está se deparando com o tema da mudança de casa. Tem pessoas no laboratório que estão me relatando situações relacionadas à mudança de casa. E eu também, me deu uma loucura, assim, esses dias de sair do centro. Eu amo o centro. Há muito tempo eu não penso em sair dessa região aqui. Mas me deu uma coisa de que, sei lá, preciso sair daqui, não tem nada de ruim acontecendo na minha forma de morar, nada. Mas me deu uma coisa de que eu preciso ir para outro lugar. Eu tenho essa coisa meio cigana mesmo. Me dá umas doideiras assim, eu tenho que mudar a minha situação de moradia. Então tem pessoas que estão se deparando com esse sentido da construção do próprio mundo. Tem uma amiga do laboratório que falou por esses dias: eu relaciono paus também à eletricidade. Sim, inclusive eu já narrei situações para o laboratório, onde, por exemplo, 6 de paus saiu, que é uma carta de vitória, né? E isso tinha a ver com situações onde a minha luz foi cortada e a luz voltava, né? Eu pagava a conta de luz e venci o problema. Que minhas contas embolam justamente porque eu esqueço, porque eu sequelo, porque eu odeio botar em débito automático. E tiro de vez em quando débito automático, aí esqueço, aí boto de novo, é uma doideira. A criação do seu mundo no sentido da casa pode ter a ver com a rainha de paus, porque é o fogo do lar também. E ela pode ser uma rainha que está criando coisas artisticamente. Agora, rainha de paus e pajem de paus, que é a criança do naipe, saem juntos nesse jogo. Vamos olhar para essa combinação. Como é que ela pode se manifestar? Porque esta live é uma live de previsões. A gente já tá aqui, já é sexta-feira hoje, né? Hoje é sexta ou é quinta? Hoje é sexta, né? Já estamos no último mês do ano. Eu quero que vocês olhem para esse jogo e vejam como ele já está se manifestando na vida de vocês. Como que os acontecimentos dessa semana já expressam esse jogo. Então vamos lá. Eu vou ligar aqui o ventilador da Beyoncé de novo. Vocês me dizem se vai ficar muito ruim assim pro microfone, tá? Aí, Paty, me passa os APs, me mostra seu prédio, vamos lá. Ó, Estela descobriu um novo hobby essa semana. Também tá sentindo que a casa onde ela tá é temporária. Thalita fala: eu tô na mesma, sinto que preciso mudar. Não consigo ficar mais de 3 anos em uma só casa. Rainha de paus e pajem de paus é relação mãe-filho. No sentido literal da coisa ou no sentido simbólico. A mulher que cria o seu mundo, tá? Essa criança pode ser, portanto, uma criança material ou uma criança imaterial. Eu chamei atenção no texto da Hora da Cisma para o fato de que as mães são personagens
muito importantes nessa semana. A condição de mãe. E também a mulher, no encontro com a criança dentro dela, a mãe de si mesma, e as pessoas que lidam com crianças, os educadores ou outros profissionais, psicólogos, gente que lida com criança. O pajem pode significar as crianças dentro de nós e fora de nós. Então, as crianças que a gente cria, as crianças que a gente contribui para a educação delas, as crianças que são o nosso fruto, o nosso ovo, no sentido da nossa manifestação da nossa criatividade no mundo. Então, quem está criando aí os seus projetos, quem leva adiante determinados caminhos profissionais que passam pela sua criatividade, também estão falando de filhos, também é sua cria. Deixa eu dar uma lida aqui. Gabi fala, negócio também. Sim, negócios que estamos criando. Amanda, minha previsão de parto está para essa semana, dia 2. Que lindo. Amanhã, né? Que Nossa Senhora do parto te dê uma boa hora de dar à luz. Que você seja muito abençoada. Que a sua cria venha com toda a saúde. Amanda também pariu um projeto novo para aprovação no MINC. Parabéns, Amanda. Arrasou. Tá como? Na produção louca, insana, frenética. Então a mulher e sua obra, ou qualquer pessoa que esteja dando vez à sua obra, à sua criação, ou às voltas com situações de educação, de criação de novos mundos, essa pessoa está se deparando com os temas da rainha e do pajem. O pajem aparece como uma grande coragem de levar coisas adiante. Ele é a criança mais criativa em nós, então é a sua dimensão criativa, também aquela que você traz da infância, com as suas referências, seus dons, suas habilidades. O que a criança em você, como que ela se divertiria na sua vida hoje? Como que ela teria espaço na sua vida hoje? É para você olhar para isso também. A gente tem o dever de ser mãe de si mesma, de se dar à luz, né, de criar um mundo para a gente. E nesse processo é preciso acolher a menina, o menino que a gente foi. É preciso garantir que a nossa dimensão criança consiga encontrar colo na gente, consiga ir na direção de coisas que desejava muito e não pôde ir. Quando eu falo criança, eu não estou falando só... Eu estou falando do arquétipo criança, mas não pega só a infância. O arquétipo criança, ele vai desde a primeira infância até o iniciozinho da vida adulta, porque é toda a dimensão da irresponsabilidade em você, do ainda não poder responder plenamente pelas próprias escolhas. Então, aquilo que seria uma maioridade, seja legal ou, enfim, uma maioridade simbólica, como, por exemplo, o retorno de Saturno, é a maioridade na astrologia. Então, quando você pega todo esse tempo do menor em você, a gente está falando sobre pajem. É o tempo da irresponsabilidade, do direito a ela. Esse pajem aqui é muito criativo, muito imaginativo. É uma criança que recebeu uma ajuda dos deuses. Os deuses mandaram para ele um animal sagrado que voava, que era dourado, que falava, para salvar duas crianças da perseguição da madrasta. E levou essas crianças até uma ilha, um outro lugar, um outro território, onde ele reconstruiu a sua vida, cresceu. Uma dessas crianças não sobreviveu, na verdade, que é a irmã desse pajem.
A irmã do Fricho, esse garotinho aqui, se chama Elis. Ela morreu na travessia. Enquanto esse carneiro, o mototáxi sagrado dos deuses, estava transportando essas crianças para salvá-las, a menina caiu no mar. Aquele ponto virou um ponto que os gregos passaram a reverenciar, o Elis ponto. E essa rainha? Tem que dizer algumas outras coisas sobre essa rainha. Ela é a rainha Penélope, companheira de Ulisses. Então ela esperou 20 anos Ulisses voltar da guerra. É uma mulher que passa 20 anos esperando por um boy. E o boy volta, hein? O boy volta. O piloto volta. Mas ela passa 20 anos. E esses 20 anos se passam como num peido. Por quê? Porque essa rainha, ela tem um poder criativo tão grande que ela povoa a sua solidão. Ela representa a solitude. Uma das rainhas que representam a solitude é ela. A outra pode ser a rainha de espadas. Mas a rainha de paus, ela preenche o vazio dessa espera com a sua própria criatividade. É uma mulher que passa 20 anos governando sozinha. Ela não enlouquece. Ela tem certeza absoluta de que o boy vai voltar. Ela banca de administrar o seu próprio reino. Ela cria um filho que era recém-nascido quando o marido vai para a guerra. Ela consegue desenvolver saídas para manipular, iludir os príncipes do reino ao redor que estão pressionando ela para ela dar o marido como morto e eleger um novo rei. Então essa mulher enfrenta tudo sozinha e não pira, porque ela está no centro de si mesma. Ela é muito criativa, ela tem solução para tudo. Ela reinventa a si mesma. E ela também vai representar, então, a relação da mulher com seu próprio tempo. Quando a gente está falando da relação da mulher com seu próprio tempo, a gente está falando de um tempo que não é medido pelos parâmetros do capitalismo. Não é o tempo que o capitalismo impõe a você. Não é esse modo de funcionamento. É você na sua relação com o seu tempo, inclusive com a sua ciclicidade. Inclusive com menstruação, que é o tema da minha semana. Estou num processo de cachoeiramento. Porque a nossa relação com o nosso corpo, com a ciclicidade no nosso corpo, é uma relação com o tempo. Pessoas muito bagunçadas, mulheres muito bagunçadas, podem ter uma menstruação bagunçada. Meu caso. Mulheres muito criativas, caóticas, podem manifestar no seu próprio corpo essa outra relação com o tempo, com a ciclicidade. Existem as mulheres também que têm uma relação com o caos, que criatividade e caos, eles são facetas iluminada e sombria do mesmo processo. Criação e caos são reflexos de um mesmo processo. Existe uma deusa chinesa, existem duas deusas chinesas que participam da criação do mundo. Uma delas, que é a Kuan-Yin, ela é o próprio feminino primordial. Ela é o útero sagrado que começa a bombear sangue, cria uma pulsação e começa a botar as coisas no mundo, manifestar a natureza como nós conhecemos. A Kuan-Yin faz isso lá nos primórdios. Ela é uma deusa de povos originários que formaram a China. Kuan-Yin é a deusa geradora de tudo. Milênios depois, ela é abraçada pelo budismo chinês como Bodhisattva da compaixão. Ela passa a figurar, porque o que acontece? O budismo chega à China.
E o budismo tem a figura dos bodhisattvas. Os bodhisattvas são consciências muito, muito, muito elevadas que já poderiam ser Budas, já poderiam ser iluminadas, mas escolhem continuar ligadas à nossa evolução, nosso desenvolvimento terreno, para ajudar as almas que estão aqui sofrendo. Então a Kuan-Yin, assim, quando o budismo chega à China, ele já tem uma figura de uma consciência muito, muito, muito elevada que representa a compaixão. Ele já tem a sua Bodhisattva da compaixão. Para que eles vão importar? Não, peraí. A nossa grande mãe é compassiva. Na nossa religiosidade, na nossa fé, já existe uma figura compassiva, que é a Kuan-Yin. Então eles não importam uma Bodhisattva da compaixão. Eles pegam uma deusa que eles já têm. E a compaixão é o poder de regenerar. É o poder da gente humanizar o olhar e abrir espaço para a cura, para o auto-perdão, para o perdão do outro, para permitir que os processos sigam em frente. Eu costumo dizer que a Kuan-Yin é uma célula-tronco, porque se ela é a deusa lá dos primórdios que gera tudo, faz muito sentido que ela seja absorvida pelo budismo chinês como Bodhisattva da compaixão milênios depois, porque ela gera tudo e ela também regenera tudo. Por que eu estou falando da Kuan-Yin? Porque lá nos primórdios, então, quando a Kuan-Yin está gerando o mundo, quando ela está pulsando, bombeando o sangue do teu ventre, do próprio ventre. E o que é esse movimento do ventre? Para tantas culturas antigas, esse movimento de uma deusa primordial que, através do ventre, cria a humanidade, como se o ventre dela fosse um caldeirão de sangue bombeando. Gente, isso deu origem à dança do ventre. Os movimentos que originam a dança do ventre têm a ver com esses cultos a uma grande mãe primordial, de cujo ventre tudo brota. Então a Kuan-Yin, lá nos primórdios, dá origem ao mundo através da pulsação do seu ventre. Existe uma segunda deusa que se desdobra dela, chamada Nukua. Uma deusa da mitologia chinesa que está associada ao dragão. O dragão, para essas culturas, equivale à cobra, à serpente, para as culturas ocidentais. No ato da criação do mundo. Então essa deusa que se desdobra da Kuan-Yin, da geradora de tudo, é a Nukua. É uma vovozinha chinesa que bota o mundo em ordem. Ela é uma ordenadora do universo. Ela pega tudo que a Kuan-Yin está criando e bota nos seus devidos lugares. E assim a criação não vira caos. Ela ganha uma harmonia. Então, criação, criatividade e caos são processos de luz e de sombras do mesmo fenômeno, dessa força propulsora que dá origem a tudo. Quando a gente olha para você como criadora da sua realidade, a gente tem que olhar para a sua capacidade de criar o seu mundo e estabelecer a sua ordem. Nós estamos falando da sua ordem. Nós não estamos falando da ordem que você herda da sua família, ou da desordem, do caos que você herda da sua família. Nós estamos falando da sua capacidade de criar o seu mundo, mas manifestar também o tempo dentro do qual você funciona, a noção de ordem dentro da qual você funciona. É muito sério o que eu estou falando. Isso aqui são anos de oráculo da deusa na minha vida, na minha cabeça, no meu corpo, na vida de mulheres que vêm se atender comigo. Como eu sou uma pessoa bem caótica, eu precisava curar a minha noção de tempo, de ordem, porque o que eu herdo da minha família é radicalmente oposto ao que eu sou e ao que eu manifesto. Na verdade, o que eu manifesto e o que eu sou é uma oposição à minha família, que é extremamente
organizada num nível militar da coisa. É uma ordem que adoece. Eu já contei aqui, é uma família que acordava 3, 4 horas da manhã para ir à praia, pegar os primeiros raios de sol, assim. Nossa, um monte de yoga então, né? Parece até que a galera do Tai Chi, não é. É uma família extremamente rígida, como a Vanessa tá falando. Essa noção muito rígida de ordem me adoeceu. Eu sou o caos. Já não sou nem tanto, porque são muitos anos de terapia, são quase 10 anos de terapia, e agora tem a Alana, a fada da agenda, na minha vida. E outras tantas amigas que me cercam e me ajudam para que eu me reoriente e me reorganize. Porque eu sou o caos mesmo. É muita criatividade e é muito caos. Eu arrumo a minha casa e em um dia eu sou capaz de deixar tudo fora do lugar. Eu tenho atendido muitas mulheres que estão passando por transformações na relação delas com o tempo. A poetisa Amanda Simpatia é a segunda pessoa a comentar em 2 semanas que a minha voz fica mudando. Eu não sei se isso tem a ver com o microfone ou se são as modulações da voz normais de pessoa que narra, que conta histórias, né? Eu trabalho essencialmente com a minha voz, todo dia. E eu também sou uma pessoa que fuma. Então pode ser a porra toda misturada, entendeu? Mas é do ouro de Oxum que é feita a armadura que protege a minha garganta. Então, seja lá como for, tô aqui manifestando belezas. A mulher que redescobre uma relação com o seu tempo, com o seu ritmo, com o seu modo de se organizar, como ela dispõe o território, como ela ocupa o território, isso é uma forma de organização. Como ela pensa a sua relação com o seu tempo é uma outra forma de organização. Enfim, a mulher que cria o seu mundo é rainha de paus. É o aspecto da imperatriz que é a criatividade pura. A criatividade em essência. O óleo essencial de criatividade é a rainha de paus. Estou dando vários elementos aí para vocês pensarem, usarem nas terapias de vocês. Deem o crédito, por favor. Tem gente que vem aqui, pega uns conteúdos, faz os conteúdos patrocinados e não me marca, pô. Às vezes é o contrário. A família é caótica, a família é acumuladora. Eu atendi um caso de acumulação. Nossa, que estudo de caso interessante. Uma moça que veio aqui em casa. Ela tá curando a tendência à acumulação da família dela. Ela também sofre com isso. Ela também foi contaminada por esse distúrbio na relação com o tempo e o espaço. Mas ela está curando. E é incrível o processo pelo qual ela está passando. Ela está conseguindo se livrar de muita coisa que a família acumulou. E está indo dar o passo na direção de deixar isso encaminhado para sair da casa dos pais. A gente tem que descobrir qual é o tempo, o ritmo em que a coisa funciona pra gente. Porque às vezes você vai ser mais devagar mesmo, porque o capitalismo tá aí, ó. Essa noção de tempo é dinheiro. Essa noção nos violenta há muito tempo. Você tem que encontrar a sua forma de funcionar, o seu ritmo, a sua pulsação, o tempo em que você consegue colocar as coisas no mundo e isso não te adoece.
E se tá lento demais, tá muito lento, esse lento tá te maltratando também ou ele é natural? Essa lentidão, ela tá te fazendo bem? Ela é uma expressão sincera do teu funcionamento? Ou ela é uma resistência sua ao movimento? Então a rainha de paus faz a gente pensar tudo isso. No tarô mitológico, ela é a mulher que passou 20 anos esperando um boy e não pirou. Senhora do seu reino. O reino dela é o ateliê dela, o lugar onde ela cria o filho dela. É o lugar onde ela ocupa, a partir do qual ela reina. E é uma rainha das ideias. Então também, aquilo que estamos criando no sentido dos nossos projetos tem um peso especial por esses dias. Você pode ter se confrontado com a tua criação, como eu, que estou iniciando o workshop de autoproteção energética e a corrente Mulheres de Santa Sara, e isso também está atravessado pelo meu mau funcionamento físico, essa menstruação que se arrasta por 4 semanas. Essa menstruação, ela é quase que um aborto de um tempo. Terminei um vínculo de 8 anos com uma pessoa que eu descobri que não era uma pessoa bacana. Que eu descobri que tem prazer, um prazer mórbido e não ser bacana. Gosta desse masculino que é o clássico quebrador de corações. E eu achei tudo tão patético que aqui nunca mais vai me comer, meu irmão. Então minha pepeca interditou. Tá chorando o luto dela. Eu tô aqui tentando trabalhar, tentando existir, criando um mundo novo pra mim. Com os valores nos quais eu acredito. Com o quanto eu acredito que a masculinidade tem que se repensar. Isso é inegociável. Existe uma outra figura no tarô da semana que fala que isso é inegociável. Que é o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas é o rapaz que acredita no amor. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Ih, caraca, que louco! Ela tá mudando por flutuações da internet a minha voz. Ai, que merda! Será que vai prejudicar a gravação? Será que vai prejudicar a gravação? Vamos ver. Bem, melhorou? Melhorou a voz? Quem aí reclamou da voz percebe que tá melhorando? Valeu. É o seguinte, o príncipe de copas, príncipe da paz, é um boy que viu a mãe sofrer pra caralho. Ele viu... A mãe já é resultado de um abuso. Aliás, o filho já é resultado de um abuso, ele já é resultado de um abuso. A mãe foi aprisionada pelo avô dele. O pai dele é Zeus. O pai dele foi lá e mesmo assim jogou uma chuva de ouro em cima da torre onde a mãe estava aprisionada pelo pai. Engravidou ela. E ela engravidou de Perseu. O Perseu é uma figura, coitado, que pra mim foi muito atacada nessa onda da gente... Sons do Rio de Janeiro. O Perseu para mim foi uma figura muito injustiçada nessa nossa onda de revisitar a Medusa. Na onda da gente
da gente repensar a figura da Medusa, a gente incriminou o Perseu, sendo que, na verdade, ele não é o grande vilão da história. Ele fez o que precisava fazer. Vocês sabem que eu vejo o lance da Medusa de uma forma diferente, né, do que esse lance do repensar, né, esse movimento feminista diante das mitologias de repensar a Medusa. Tem coisas com as quais eu não concordo, que eu acho que tem que existir a representação desses aspectos absurdos, femininos, muito ferozes mesmo. Tem que existir essas representações, isso existe. É aspecto nosso. O sombrio, mais bizarrão, sem razão de ser. A Medusa, na prática, sofreu um estupro, né? Então, assim, é isso. Essas mulheres muito violentadas vão encontrar esses aspectos brabos, muito brabos e irreversíveis de si mesmas. Elas vão pirar, elas vão... Sabe? É isso. Existe, tem que existir. Não tem que limpar o feminino, não. Tem luz e tem sombras. É assim que eu vejo o mito da Medusa. E existem referências, né, dentro da mitologia iorubá que tocam o mito da Medusa, que eu já encontrei. Eu já achei. Esses aspectos da Medusa também é sobre reconhecer a sombra. Isso aí, Amanda, é mesmo. Bem, o Perseu é o rapaz que matou a Medusa, porque ele é filho de uma mulher super violentada. E essa mulher encontrou abrigo na corte de um rei que ficou anos assediando ela até o Perseu crescer. Quando ele cresceu, esse rei mandou ele, como um herói super forte e tal, mandou ele para enfrentar a Medusa, porque sabia que ele não ia voltar vivo. A Medusa ia matar qualquer pessoa. Então, o rei que assediava a mãe do Perseu mandou o Perseu matar a Medusa. Os deuses equiparam ele. E ele conseguiu vencer a Medusa. E voltou com a cabeça da Medusa para tornar pedra o rei que assediava a mãe dele. O rei abusador. Ele é um cara que contém esse feminino, ele faz com que esse feminino absolutamente machucado, tomado de ódio, com que ele recue, com que ele perca forças, porque ele representa o masculino que vence caras como o rei assediador, que perseguiu a mãe dele que ele viu perseguir a mãe dele durante toda a vida dele. Ele representa ao mesmo tempo o cara que combate a violência masculina e que faz com que a ferocidade feminina perca forças. Não precisa, perde o sentido. Podemos retornar à fertilidade. Ele é um cavaleiro da fertilidade, é um cavaleiro das mulheres. Ele vai em guerra combater a Medusa porque ele não aguenta mais ver a mãe dele sofrer. Na volta, ele salva uma mocinha, Andrômeda, das garras de um monstro do mar. Ele ama as mulheres. É real. Eu gosto muito do Perseu. Eu achei muito acertado as autoras desse oráculo pegarem o Perseu para ser o rei o príncipe de copas, o cavaleiro de copas. E Vanessa assistiu o filme do Perseu, não sabia qual. Quero ver como que ele foi representado. Essa é a minha leitura dele. Eu gosto dele. Gosto dele. Acho que nenhuma de nós merece conhecer a Medusa dentro de nós.
A gente vai ter que conhecer aspectos sombrios, mas eu acho que a gente não precisa ir tão longe, chegar no irreversível. Como eu disse, existe um mito iorubá que é muito impactante para mim, porque eu decifrei ele. Um Itan. Eu não posso contar aqui, mas que para mim reflete esse mito, sabe? É a mesma coisa. Ele é um resgate de um masculino possível, que caminhe junto com a força da vida. Exatamente, Perseu masculino saudável. Ele se levanta desse jogo. Olha que interessante, a gente tem um triângulo. A gente tem a rainha de paus no sim, a gente tem o pajem de paus no porquê, e a gente tem o cavaleiro de copas no topo. Existem outras cartas, tem uma outra carta aqui, tem uma outra carta do lado do Perseu, mas é isso aqui, tá? Mais ou menos o desenho do jogo. É assim. Essa mulher está criando seu filho sozinha. A rainha de paus está criando o pajem de paus sozinha. Essa é uma imagem possível que se manifesta desse jogo, porque no não do jogo a gente tem um casamento. Não casamento. Ou a gente tem um não casamento, ou a gente não tem um casamento, tá entendendo? O 3 de copas saiu no não. Ou seja, copas, a mesma natureza do cavaleiro. Nós estamos falando de uma relação, de um trechos da sabedoria de copas, que é a sabedoria dos afetos. A sabedoria dos afetos, ela quer nos enriquecer. A gente cresce no reino dela até chegar aos tronos. Até que a gente possa se sentar na riqueza, na nossa riqueza afetiva. Entender que a gente é digna dela, que a gente merece, que a gente pode promovê-la no mundo. A trajetória de copas é sobre isso. Lá no 3, a gente está no início da jornada. Ás, 2, 3 de copas. Terceiro capítulo da história. De Ás a 10, a gente tem a história de um determinado herói sendo contada nos naipes do tarô mitológico. Do 10 em diante, a gente tem as cartas da corte, o pajem, o cavaleiro, a rainha, o rei. Como eu disse a vocês, a rainha é a mãe do naipe. O pajem é a criança, o jovenzinho do naipe. O cavaleiro de copas é o jovem já com os pés na vida adulta. Ele já é o boy magia lá. Não é que nem a Anitta falando coisas constrangedoras pro filho da Angélica e achando que tá de boa, não. O Cavaleiro de Copas, ele se levanta desse jogo. Mas tem uma coisa que não tá acontecendo nessa dinâmica rainha de paus, pajem de paus, cavaleiro de copas. É um não casamento. O casamento de Eros e Psique está representado aqui, a união deles, na verdade, quando eles entendem, estamos juntos, lá no início da jornada deles. Ela é uma jovem que foi entregue pela sua família como oferenda para um deus, e se casou com esse deus sem ver o rosto dele. E ele é o filho de Afrodite. Ele é o cara que está se casando com a menina que a mãe dele mandou ele flechar para se apaixonar por outro. Ele desrespeitou a ordem da mãe, ele está se casando com ela sem ela poder ver o rosto dele. Esse foi o acordo que ele propôs a ela. Fico contigo, te dou tudo do bom e do melhor, você vive aqui no meu puxadinho, no Olimpo, aqui no meu conjugado no Olimpo, vamos viver junto, te dou tudo que você quiser. Sou filho de Afrodite. Eu sei localizar um clitóris. Eu sei o que é um clitóris.
Eu sou o filho da deusa do amor e eu sou um deus do amor também. Eu sei como é que a coisa funciona. Você tá aqui comigo e certamente você vai ser feliz. Só que você não pode ver o meu rosto. Ela é uma ignorante, tadinha. Ela ficou na dela. Não conhece os deuses, não entendia direito o que isso significava. Mas estava muito seduzida pelas circunstâncias. Era pizza todo final de semana, altos vinhos, brinquedos eróticos, por que não? Era um som foda rolando. O que você gosta aí? Bota aí nessa cena. Botou? Agora tira, porque essa carta tá no não. Esse ninho de amor, ou esse acordo que eles fazem, porque na real, ela não tá vendo o rosto dele. Ela tá desfrutando dessa vida toda e não tá vendo o rosto dele. Igualzinho a mim e a você, que insiste em alguém sem enxergar de fato, sem vislumbrar a sombra do outro. É tudo lindo, é tudo bonito, é tudo promessa. E a sombra, meu amor, cadê? Tá trabalhando? Tá fazendo terapia, meu bem? Pergunta pra ele. A resposta provável é não. Pra que vai fazer o trabalho emocional de si mesmo se você faz por ele? Pra quê? O filho de Afrodite é um garotão que só quer amar, é um bom vivant, ele quer desfrutar de tudo de melhor da vida, e ele quer só flechar os outros de amor e foda-se. Só que aqui ele esbarra numa mina que é a cara da mãe dele, e ele fica doido. Feitiço vira contra o feiticeiro, se machuca na própria seta, olha que coisa estúpida. E cai de amores pela menina, ele também tem que aprender. Eles estão juntos. Ela está dizendo sim a ele. Eles estão estabelecendo que estão juntos no não do jogo. Isso é um acordo, é um namoro, é um casamento, é um contrato. É um terceiro elemento que surge para amalgamar uma história que só tem dois até então. Só que, na real, essa carta tá no não. Não é nada disso. A gente vai ter que admitir que não tem relação. Ou que a gente assinou sem ler. A gente vai ter que perceber que um determinado contrato, um determinado arranjo não está funcionando. Vamos ter que lidar com pessoas que não conseguem se comprometer ou a gente não vai ter muita dificuldade de se comprometer. A gente vai tentar cumprir os nossos acordos e a gente vai falhar. Não vai virar um casamento. Ou quem é você, a rainha de paus em você, o pajem de paus que você está trazendo ao mundo, por fora de uma relação? Uma das coisas que eu acho que são um tema muito forte dessa semana é que essas cartas juntas parecem se manifestar especialmente nos enredos das mulheres que são mães solo. Porque não tem um casamento, só tem a rainha com a sua cria. E se levanta desse jogo um outro masculino necessário, que se compromete,
que tem empatia pelo feminino. Então acho que é um tema, é uma previsão bem certeira assim da semana. Esse jogo vai conversar muito com essas mulheres, com elas assumirem o seu trono. Teu filho é teu, então é isso. Então é isso. Alienação parental, caralho. Se a gente sabe que essa porra é uma invenção, a gente sabe que isso é recurso de um sistema misógino, se blinda e vai. É seu filho, é sua filha. Ai, obrigada, Senhor. Eu acho que para algumas mulheres só falta um cliquezinho de espiritualidade para elas se tornarem fodas, cada vez mais fortes. Eu acho que só falta isso. Falta terapia, que ainda é artigo de luxo para a nossa realidade no Brasil. Mas é porque eu acho que a base da nossa exploração, né, que é a exploração da nossa capacidade reprodutiva, ela nos torna reféns em níveis muito profundos, né? E a gente tem essa camada de exploração afetiva, que é o enredo de tudo, que é o tecido de tudo, que, já que a nossa capacidade afetiva foi superexplorada, então a gente tem um trunfo nas mãos. Eles criaram um monstro. Nós somos geniais afetivamente porque temos que lidar com um volume emocional absurdo. E é por isso que você passa muito tempo pensando no que o cara está pensando. Você faz esse exercício. Tu acha que ele faz do jeito que você faz? Não faz. Você se tornou genial por meios muito bizarros. Criaram um monstro dos afetos. Esse monstro se chama mulher. A gente tem que dar esse salto no sentido da socialização feminina, sabe? Que a gente internalizou, assim. Essa disposição emocional excessiva, ela tem que virar um recurso nosso. A gente tem que entender que é riqueza nossa. Por exemplo, se o outro não quer, você não tem que se levar para os seus maiores abismos, se sentindo a não escolhida, a rejeitada. Você tem que entender que a sua capacidade de amar é imensa, é sua. Você precisa lidar com ela de uma outra maneira, você precisa entender coisas sobre ela, você precisa entender onde que ela é riqueza, onde que ela te aprisiona, te sufoca. Ela é sua. O outro é um rosto que você encontrou ali. A tela que você encontrou para lidar com muitas... Estou tirando totalmente o mérito do outro, não, mas eu acho que na maioria dos casos é a gente, é tudo sobre a gente. Só que às vezes é divertido, né? Essa tela aí onde você projeta as paradas é divertido também. É para você usar o trunfo desse excesso emocional, usar isso a teu favor. Você sabe transitar nas emoções. Na real, você sabe se reconduzir. Existe dentro de você essa dimensão que se reconduz a um outro funcionamento emocional. Ela existe dentro de você. Deixa eu ver quanto tempo. 54 minutos. Estamos chegando lá. Não está acontecendo uma união. Ou essa união não está acontecendo ainda. Diz o 3 de copas no não. Ao mesmo tempo, no 3 de copas, Psique se casa sem ver o rosto de Eros.
Nós estamos dizendo não também ao assinar sem ler. Estamos dizendo não a simplesmente nos submetermos a determinadas relações onde não podemos ver o rosto de fato do outro. Quero ver, quais são tuas questões aí, meu irmão? Bota aqui na mesa o que você sente. Qual é o problema? É preciso ver o rosto do outro, minimamente. Então os acordos podem dar defeito por esses dias. Os acordos de tudo quanto é tipo, os contratos inclusive, essa é a tendência, esse é o padrão. Então vai se manifestar de maneiras diferentes aí, em diferentes áreas da sua vida. O não acordo, onde não tem acordo. Ou a nossa dificuldade também de dar as mãos, de pedir ajuda, de entender quem está com a gente. Tomar cuidado com a informalidade de certas ações. Então a gente tem esse 3 de copas no não, entre a rainha e o pajem. A gente tem o cavaleiro de copas se levantando desse jogo aqui no topo, né? E a gente vai ter o arcano da torre aqui do lado do cavaleiro. Tô botando no lugar errado. No topo do jogo. A torre aqui, eu arrisco dizer que é uma torre boa. Me perguntou a Verônica uma coisa parecida com isso. Por que aqui a torre parece boa? Parece que você, sempre que a torre sai, você alerta a gente, né? Uma coisa bem, né, fatalista mesmo e tal. Por que dessa vez, a Verônica faz parte do laboratório, por que dessa vez a torre é suave, tá de boa? Não é que ela esteja de boa, é mais ou menos isso. É que a rainha de paus constrói mundos. Estamos construindo mundos. A rainha está ali com a sua cria, o seu bebê, no colo. Sozinha, mãe solo, não tem casamento. É a mulher num encontro profundo com a sua autonomia. Né? Entender que tem que dar esse salto na maternidade como um lugar de poder, não como um lugar vítima. A vítima existe, está aqui, é real, mas ela é uma dimensão nossa. Existe também uma dimensão nossa muito potente, a mãe de si mesma. E ela é aquela que pega você e a sua cria no colo, recorra a ela, inclusive através da sua espiritualidade. Essa mulher está sozinha com a sua cria no colo e não tem acordo. Tem que existir uma outra possibilidade para o masculino. Tem que existir esse cavaleiro de copas aqui. Mano, dá seu jeito. Dá seu jeito. Melhore. A torre, ao mesmo tempo em que essa mãe está criando um novo mundo possível para ela e para tudo que ela está colocando no mundo, para sua cria, para os seus projetos, para os seus sonhos, seu mundo, sua casa, seu território. Tudo que ela está criando, tudo que é o pajem dessa rainha de paus, está derrubando alguma coisa, está derrubando um outro mundo. A torre. A torre é o que o divino diz pra gente, fala, meu irmão, não quero isso. Isso aqui não me serve. Lide com essa porra. Porque a torre, ela pode representar, por exemplo, a Torre de Babel. É uma possível referência para ela. A mais clássica. Existem outros mitos envolvendo torre, em outras culturas. Então, assim, essa imagem de uma torre que desaba, que não dá certo, uma construção que desanda,
e a aceitação de que essa construção não era para ser, isso que pode ser o capitalismo em crise, ou uma obra na sua casa, ou você entender que uma velha personalidade está ruindo e você está trazendo outras dimensões suas, essa bênção, essa libertação que vem através da destruição, isso é o Arcano da Torre. E se levanta desse jogo junto com o Cavaleiro de Copas. Espero que ele seja um reflexo do Cavaleiro de Copas. Tem que vir um outro masculino possível, não afinizado com a violência. É ele que tem que vir. Não afinizado com a violência, e afinizado com o quê? Vai dar só a ordem negativa, Maria Gabriela? Afinizado com a empatia, com a possibilidade da vida, com a valorização das mulheres, das crianças. Um defensor da vida. A torre diz que necessariamente coisas vão ruir essa semana, como uma manifestação do fato de que a Rainha de Paus está criando um mundo novo. Então tem coisas que são inaceitáveis. Não dá para aceitar mais isso aqui daquele velho mundo. Então vai cair. Aceita. Ruiu. Senão não tem Rainha de Paus. É um efeito da Rainha de Paus. Aí vem uma outra carta que é o 7 de Espadas. Que vocês vão me desculpar, mas que eu acho que tem tudo a ver com o meu workshop de autoproteção energética, que é um filho meu, é um pajem meu. Eu tô com 2 filhos aí na praça. Eu tenho uma filha, que é a corrente Mulheres de Sara, em que eu estou reunindo. A gente está ali, vai começar. Estou reunindo mulheres que têm afinidade com o povo cigano. É o mínimo que eu devo a quem me segurou esse tempo todo, a ponto de eu conseguir me tornar a cartomante que eu sou. É um tributo. Então é muito especial para mim e dá muito medo de começar. Mas eu vou começar. E o meu outro filho que está na praça é o workshop de autoproteção energética, que tem tudo a ver com o 7 de Espadas. Eu não aguento mais ver minhas consulentes se fudendo, porque não sabem acender uma vela para si mesmas, não fazem nada. Não tem um altar em casa, meu irmão, não sabe preparar um banho de ervas. Eu não aguento mais, sacou? Pra mim, chega. Ah, minha filha, ó, não vou ficar mais aqui. Mó tempão falando sobre isso pra você. Tem um chamado dentro de você. Você, cara, você veio consultar com uma cartomante, cara. Você quer ouvir uma outra voz. Escuta a sua voz, então. Vai lá escutar a sua voz. Para de depender desse monte de guru errado que tem aí. Tem um monte de guru bizarro na internet. Fico puta. 500 mil seguidores. Parada mais clichê do mundo. Vai ganhar autonomia, vai ganhar poder sobre si mesma, compreender a ideia de campo energético. Como é que você protege a si, protege a sua casa. Movimenta outras forças em você para você se colocar num modo diante da vida mais atento, menos exposto, menos vítima, entendeu? Então o workshop de autoproteção energética é sobre isso. Eu tô esperando a galera entrar. Entra aí, galera. Vocês disseram que ia entrar, entra aí. Vai lá na bolinha do meu perfil, onde está escrito matriarcaria, e clica que você vai ver a descrição desses 2 projetos. Vê se alguma coisa te chama atenção e se inscreve. Eu tenho que entregar conteúdos essa semana. Estou nessa situação da menstruação, tá? Estou em marcha lenta.
Mas vai entregar os primeiros conteúdos agora por esses dias. E aí a terça-feira que vem é o limite para eu para eu aceitar pessoas nesses projetos. Porque eles têm que durar tantas semanas, tá? Então vem. Últimos dias de inscrição. No meu catálogo também, no WhatsApp, tem a descrição desses 2 projetos. Tem no Linktree da Matriarcaria, no meu perfil. Vai lá, cara, já falei pra caralho disso. Tá lá tudo registrado. Esses 2 projetos são meus 2 filhos. De agora. Engraçado, sempre gêmeos, né, cara? Sempre gêmeos. Quando eu soltei o Bom Dia Matriarcado no Mundo, eu soltei 2 e-books irmãos, que eram prévias de livros meus que agora eu pretendo, né, daqui a pouco, transformar em livros impressos. Sempre gêmeos. 2 gatos. Me dei conta disso agora. Mas então, esse é o naipe dos gêmeos, né? Espadas. É um naipe onde a gente aprende a duelar, aprende a se desarmar, aprende a cortar o que não presta. 2 laboratórios. Exatamente. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês, assim. Tô vivendo semanas, assim, que eu tô na força da Imperatriz mesmo, porque é isso, tô menstruando há semanas. Tive uma crise de ansiedade sinistra segunda-feira. Terminei um vínculo intoxicante de 8 anos. Mas tô aqui, cumprindo minha missão, do jeito que tá dando. E tô. Obrigada a todo mundo que acredita no meu trabalho, que tá aqui, que acredita, que escuta, que percebe que funciona, que as coisas acontecem, que minha palavra de alguma forma ajuda essas pessoas a seguirem. Cada um tá passando a sua história, cada um tá vivendo o seu drama, seu perrengue. E eu não vou botar aqui conteúdo no mundo que vai minar a força dessas pessoas. O que eu botar aqui vai ser para todo mundo estar profundamente consigo, sabe? Seguindo em frente. O 7 de espadas é o momento em que o Orestes vai matar a mãe. Então, se eu chego para uma pessoa, se eu chego para um bolsominion que tá ali tomando cerveja nesse bar aqui, desse homem lindo, o dono do bar é um gato, esse daqui. Mostrei para uma amiga minha, muito gato. Eu chego para um bolsominion ali e falo o seguinte: você acha que o Orestes agiu certo ou agiu errado em matar a mãe? O que você acha que ele vai responder? Ele vai dar um discursão, né? Ele vai surtar ali. O pai de família, ele vai fazer o pai de família. Qualquer um, gente, o senso comum vai olhar para essa carta e vai dizer mas que grande filho do caralho esse tal de Orestes, hein? Entrando no castelo todo armado pra matar a mãe, matar o boy da mãe, deixar a mulher, cara. Só que a gente sabe que o Orestes está matando a mãe porque isso simboliza o encontro dele com o sol. Não tem como ele se realizar na vida se ele continua com esse cordão umbilical que o liga a coisas muito ruins que vêm de longa data, que vêm de família, problemas que já se arrastam há muito tempo.
as mazelas sociais, nossa doencinha histórica. Não tem como esse jovem florescer carregando esse peso todo. A gente vai ter que soltar esse mal, esse veneno na vida para que a gente possa trazer quem a gente é. Esse é o movimento do Orestes, o herói de espadas. Esse é o momento em que ele executa a ordem que Apolo deu a ele. Ele vai. Ele traçou uma estratégia, ele se camuflou, ele está vestindo seu manto violeta da invisibilidade contra todo mal, que eu evoco. Eu vou falar sobre isso no workshop de autoproteção energética. Ele se protege e vai cumprir a missão dele. Ele tem que ser muito esperto, assim. O 7 de espadas é uma carta que em outros decks pode representar uma esperteza, uma sagacidade, a sagacidade do sobrevivente. Meu irmão, resolve, corta os problemas e vai. Às vezes é uma coisa duvidosa, do tipo, os fins justificam os meios. Então, o Orestes está numa condição duvidosa. Só que ele tem que cortar, não tem como. Essa condição duvidosa também é uma capa protetora que os deuses deram a ele. É um direito de ser mago. É um direito de se utilizar do espiritual, da magia, da proteção divina, para a sua sobrevivência. Por isso que essa carta tem tudo a ver com o meu workshop de autoproteção energética. Para mim, né, um dos meus filhos. O 7 de espadas, ele diz que a gente não pode, a gente tem uma missão a cumprir. Então isso pode ser num nível muito básico, do tipo, preste atenção nas suas responsabilidades da semana, resolva os problemas. Os problemas vão aparecer? Eles vão aparecer. Não dá para evitar que eles apareçam. Mas eles vão aparecer e você vai ter que resolver. Resolva. Então é o manejo em si da espada. Em segundo lugar, jogo de cintura. Seja esperta. Não se exponha. Não coloca assim, né? Não se coloca em situações de risco. Seja esperta. Domine a arte da sobrevivência. Desenrola. Bate, joga de ladinho. O 7 de espadas pode falar sobre a importância da gente se proteger para dar certos passos na vida. Se proteger emocionalmente. Então essa compreensão, por exemplo, de que o 3 de copas no não do jogo está falando sobre as não relações, né? Pode ser uma forma da gente se proteger emocionalmente, identificar. Não está rolando, está rolando. Tem conexão, não tem conexão. No 7 de espadas, a gente então lida com a nossa blindagem emocional. Ele fala sobre a gente se blindar também no sentido do pensamento, não se contaminar, né, pelo pior do pensamento de outras pessoas. Ele fala sobre a gente se blindar espiritualmente. E aí é isso. Meu workshop de autoproteção energética. Que também esse elemento do se blindar espiritualmente está presente na corrente Mulheres de Sara. Que a gente vai fazer magias para algumas linhas ciganas, tipo prosperidade, do amor, e tem os ciganos de defesa. Então, o elemento da proteção, ele está presente nessa semana aqui. Saber se defender. Saber defender a sua cria, saber defender o seu território por causa da rainha, por causa do pajem. Você saber se defender emocionalmente, porque temos que levar o compromisso de levantar o cavaleiro de copas, tem um velho mundo ruindo. O
Cavaleiro de Copas está saindo essa semana, depois de sair o Cavaleiro de Ouros na semana anterior, que também questiona a masculinidade. É o cavaleiro que precisa se corrigir. Agora se levanta aquele que, na verdade, é a dimensão do masculino que honra o feminino. Então, assim, a educação de meninos pode ser um tema da semana. Educação das crianças, mas eu penso no lance de uma outra visão sobre o masculino, né? Enfim. O 7 de espadas é uma carta à parte. Ele é uma carta complementar. Então o Oreste está indo lá. A gente tem que cumprir o script do Deus Apolo. O que é necessário fazer para o sol brilhar, para a gente romper com esse mal familiar que nos atravessa. O mal familiar tem que ser cortado. E quando ele é cortado, inevitavelmente tem que vir aquilo que é nosso mesmo. É um parto. Orestes matar a mãe é a ruptura de um cordão umbilical também. Mas é um parto onde a gente se separa de uma coisa muito adoecida que já atravessa gerações. Então, para onde que a gente está indo? Isso é uma tarefa da Rainha de Paus. Ela que cria. Ela é aquela que garante um novo mundo para ela e para tudo que ela está criando. E para quem ela está criando. Certo? Então, ótima semana pra gente. A agenda de dezembro está aberta e ela está em ordem graças a Alana, a fada da agenda. Muito obrigada, Alana, por tudo. Por toda a troca. Isso é foda. E aí vocês podem se inscrever para a agenda de dezembro, que, né, ela tá aberta, mas assim, já tô na semana do dia 13. Então venham logo, ela voa. E tem a inscrição para o workshop de autoproteção energética e para a corrente Mulheres de Santa Sara, que eu tô disponibilizando. Vai lá fuçar meu perfil que você vai achar, tá bom? Vai lá fuçar a parte de cima do meu perfil. As bolinhas, o link, você vai achar. Um beijo. Muito obrigada por tudo.